A Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, a COFIN, ela compõe um rol de 18 comissões intersetoriais que nós temos lá no Conselho Nacional e atualmente com mais outras 2 câmaras temáticas. A Comissão de Orçamento e Financiamento, ela é uma comissão de assessoramento, tanto à mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde quanto ao pleno do Conselho Nacional. Então, como forma de assessorar, de prestar informações, inclusive fazendo análises preliminares, prévias, principalmente dos instrumentos que nós temos, né, de monitoramento, e aí o FUNCIA muito bem lembrou já e adiantou um pouco, né, os aspectos aí do ciclo orçamentário. Então, nós avaliamos sistematicamente a execução orçamentária do Ministério da Saúde, porque nós estamos falando de âmbito, né, da União, acompanhamento pelo Conselho Nacional de Saúde, então a gente vai avaliar, né, os dados do Ministério da Saúde, mas também ajudando e facilitando capacitações por todo o país, né, buscando essa formação incessante de novos conselheiros e de novas pessoas que desejam, né, acompanhar as políticas públicas, especialmente no Sistema Único de Saúde, a questão da execução orçamentária. E não só isso, da parte da execução orçamentária, também temos que fazer, né, uma interface com o planejamento e acompanhando indicadores, as metas se estão sendo executadas ou não. Então, desde a execução orçamentária mensal, nós também acompanhamos os relatórios quadrimestrais, fazendo, inclusive, apontamentos de medidas corretivas ou medidas sugestionadas aos chefes dos poderes executivos, e aí vai, né? Se nós estamos falando da COFIN nacional, nós vamos apontar a presidência da República, com cópia para o ministro da Saúde, naquilo que a gente percebe nos relatórios quadrimestrais, quais são os pontos nevrálgicos, quais são os pontos de atenção em relação àquela execução daquilo que tudo estava na programação anual de saúde, né, daquele ano. Então, com isso, nós vamos fazendo sistematicamente esse acompanhamento quadrimestral, dos relatórios quadrimestrais. No final do ano, a gente avalia a questão, né, do relatório anual de gestão, que são os RAGs, e depois, obviamente, fazemos toda uma socialização com as demais comissões intersetoriais do Conselho para que cada área temática, cada comissão que acompanha especificamente um pool, um núcleo de políticas públicas e áreas temáticas e referentes a, por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança e adolescente. Então, logicamente que isso vai ajudando a gente a não só socializar a informação e com análises bem adequadas e preliminares, mas também nesse compartilhamento nós temos as contribuições específicas de cada área para que a gente possa fazer uma avaliação mais completa e mais firme, objetiva, mas de uma forma ampliada, tentando, né, apontar aquilo que são as medidas que nós achamos ser mais corretas, adequadas para não só a consolidação do Sistema Único de Saúde, mas também para exercer plenamente esse direito de cidadania, que é acompanhar a boa execução das políticas públicas. Então, com isso, a COFIN não só acompanha na questão do ciclo orçamentário, mas aponta também no sentido da questão do planejamento, né? Nós apontamos as diretrizes e prioridades que entendemos ser necessárias, importantes, ser lembradas, contempladas na construção não só dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias, mas na construção do orçamento do ano seguinte, mas também com aquilo que nós trabalhamos e naquilo que nós colaboramos na aprovação das conferências das prioridades e diretrizes apontadas e propostas aprovadas e apontadas como serem estratégicas pelas conferências de saúde, nós fazemos com que essas diretrizes sejam lembradas e notificamos o Poder Executivo para que eles possam considerá-las, principalmente não só no sentido de que lembramos, não, temos que entender que elas foram realmente contempladas nesta construção do planejamento do Sistema Único de Saúde. Então, com isso, nós, além de entender e além de compreender e além da gente poder, né, avaliar adequadamente a execução orçamentária, temos que preocupar com a questão do planejamento, e a questão do planejamento é de suma importância para que a gente enxergue para frente o horizonte,
né? E baseado, às vezes, nas experiências do passado. Então, eu quero chamar a atenção que, ao longo de 2020, a Comissão de Orçamento e Financiamento fez algo assim muito, muito impactante, né? Nós criamos, com o andamento da pandemia, nós criamos uma sistemática de monitoramento da execução orçamentária específica da ação 21C0, que é especificamente para enfrentamento da pandemia, inclusive comparando com toda a execução orçamentária de toda a esplanada dos ministérios. Então, com isso, nós podemos apontar que muita gente falou que a saúde ia quebrar o país, a saúde ia quebrar a economia, e não é verdade. De toda a execução orçamentária da esplanada dos ministérios, a saúde representou apenas 10% daquilo que foi disponibilizado de disponibilidade orçamentária para o enfrentamento da pandemia. Está aí a importância que a gente possa falar, sempre reforçando, né? Nós temos uma situação muito séria, crítica e a enfrentar, porque a emenda constitucional 95 ela asfixia a questão orçamentária para o sistema único de saúde, não só para a saúde, mas também para as políticas sociais. E nós temos uma grande missão, vamos falar assim, como controle social. São basicamente sensibilizar, né, as autoridades públicas desse país de que nós temos um efeito deletério, grave, sério, né, de engessamento e asfixia orçamentária com a emenda constitucional 95. Para isso, nós temos que enfrentar todo esse cenário e, ao mesmo tempo, reforçar de que SUS, Sistema Único de Saúde, é o patrimônio do povo brasileiro, como muito bem lembrado aqui pela Maria Moura, é uma conquista do nosso povo, é uma garantia constitucional, por isso que nós precisamos, sem dúvida, termos cada vez mais pessoas, cidadãos, pessoas da sociedade civil que têm interesse, que têm vontade e que têm desejo de enfrentar todo esse cenário, né, de consolidação de políticas públicas sérias, corretas e que sejam de maneira socialmente e solidariamente, né, executadas nesse país. Então, com isso, a Comissão de Orçamento e Financiamento executa e desempenha esse trabalho e estamos à disposição das demais comissões de orçamento e financiamento nos estados, naqueles em que nós já temos as COFINS estaduais consolidadas, trabalhando, executando o seu papel, e naqueles estados em que elas merecem um pouco mais de motivação, estamos à disposição para poder sempre ajudá-las, né, nessa experiência e expertise para acompanhar, sugerir, né, e, sem dúvida, colaborar de alguma forma para que o papel e o desempenho das atividades como conselheiros de saúde seja cada vez mais reforçada, valorizada e sem demérito nenhum de outras áreas. Mas o Sistema Único de Saúde e a área da saúde é uma das áreas mais sensíveis que nós temos. Está aí a Covid para poder relembrar a gente e fazer com que nós possamos, sem dúvida, valorizar cada vez mais, né, a atenção à saúde, uma forma como política, né, consolidada e prioritária de qualquer governo.